Na aula passada, o professor Altamar nos mostrou alguns conceitos da trigonometria, como o arco de circunferência e o ângulo central. Estudamos a relação entre as unidades de medida. Lembre-se, pessoal, graus equivale à divisão da circunferência em 360 partes iguais e radianos à divisão da circunferência em comprimentos iguais ao raio da circunferência. E analisamos as linhas trigonométricas. Vimos as 6 linhas trigonométricas, seno, cosseno, presas na circunferência, portanto limitadas, e tangente, cotangente, secante e cossecante, que não estão dentro da circunferência. Uma boa aula. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Hoje, aula 2 de trigonometria. Vocês devem ter estudado bastante a aula 1, onde nós olhamos para todas as linhas trigonométricas, fizemos a visualização onde elas estão crescendo, decrescendo, olhamos aquelas relações básicas de arco, conversão entre radiano e grau. Lembram disso? Fizeram todos os exercícios? Chico, acorda, fez tudo? Tô aqui, tô ligadíssimo, viu? Como é teu nome mesmo? Altamar, né? Sei, sou eu mesmo. Tudo bem, professor de biologia, né? É, isso aí. Sei. Chico. Altamar, vem cá. Será que dá tempo de eu dar uma passadinha só para lembrar como é que era a história de seno, cosseno, tangente, etc? Vamos ver então. Fala vamos lá. Pra gente. Seno é a projeção, então, assim, né? Reto. Do triângulo. Tá, cosseno é deitadinho. Certo. Tangente é aquela linha colada no circunferência. Tá. Secante é uma linha que atravessa, né? Atravessa o círculo e daí tem uma tangente que passa e projeta sobre essa linha que atravessa. Isso é bonito, hein? Bonito, né? Falou bonito. E daí cotangente é outra linha, só que é deitada. Tá. Outra linha que encosta na visualizando bem isso, tá? Circunferência. E a cossecante é também uma linha que atravessa, só que é uma linha de pé. Tá, não está ajudando muito, né? Não. É porque eu estou vendo tudo aqui na minha cabeça, sabe? Isso que é o importante. Nota, observe, pessoal. O Chico fez essa colocação das linhas e ele realmente representou de maneira correta o que ele está enxergando ali, que era aqueles desenhos, aquelas figuras que nós vimos, que era a respeito das retas tangentes, como cortavam. Esse tipo de exercício você deve fazer também. Ele faz bem, você consegue trabalhar a sua parte intuitiva, certo? Mas hoje, o que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos continuar a trigonometria olhando para as relações entre aquelas linhas trigonométricas que nós vimos na aula 1. Nós vamos então relacionar seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, fazendo todas as relações, aquelas mais importantes, e vamos também calcular alguns valores notáveis para o seno, cosseno e a tangente. E daí você vai fazer a conversão desses valores notáveis para secante, cossecante, cotangente, porque é muito simples. Vamos começar então? Pessoal, a primeira relação que nós vamos ver é talvez a mais importante, uma das que tem maior aplicação, é a relação fundamental da trigonometria. Vamos dar uma olhada nela? A relação fundamental da trigonometria, ela relaciona o seno com o cosseno. Observa aqui, na última aula, nós fizemos, nesses eixos, a relação de cada uma das linhas trigonométricas. Você tinha o cosseno no eixo X e você tinha o seno no eixo Y. Eu vou fazer o quê? Eu vou ampliar esses triângulos que nós temos aqui. Porque, note, a medida M2 até o centro O
corresponde à medida do cosseno. Correto, Chico? É o que você estava falando, lembra? E a medida M até M2 corresponde à medida M1O, que é o seno. Então, neste triângulo que vai do centro até M2 até M, eu tenho todas as medidas. Eu tenho o raio da circunferência 1 e tenho o seno e o cosseno. Certo? Vamos olhar? Olha aqui. O raio, que era 1, lembra lá M2, que era o seno, e O até M2, que é o cosseno. Vou colocar aqui, ó, é um ângulo qualquer, um ângulo X. É uma abertura, né? Porque não faz diferença para nós qual é esse arco. O importante é que ele está no primeiro quadrante ali por enquanto. Certo? Pessoal, triângulo retângulo, geometria plana. Você não lembra, por um acaso, do Teorema de Pitágoras? Lembra, Chico? Lembro. Teorema de Pitágoras que dizia o quê? Dizia que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Correto? É isso aí. Neste caso, olha só, a hipotenusa vale 1. E cada um dos catetos vale seno e cosseno. Olha o que a gente reduz aqui, ó. 1 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, soma de cada um dos catetos ao quadrado. Correto? Pessoal, fazendo essa operação, eu vou resolver 1 ao quadrado, que vai dar 1 mesmo, e vou só reescrever a ordem da nossa equação. Veja lá. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Essa, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, é a relação fundamental da trigonometria. Você vai notar que você vai conseguir aplicar isso em muitos lugares. Tal qual o Teorema de Pitágoras, que tem bastante aplicação em geometria. Os dois são similares, correto? Feito, Chico? Beleza. Tá, então vamos continuar as nossas relações? Peraí, só uma coisa, Altamar. Opa, isso fala. quer dizer que se eu sei o seno, se eu tenho um seno lá de um tal valor, certo, e eu quero saber o cosseno, basta substituir ali naquela fórmula e daí eu descubro o cosseno. Exatamente. E é exatamente isso que você vai fazer agora neste exercício, que nós já íamos propor. Correto? Olha só, eu quero que vocês calculem para mim o seno de x, ou seja, descubra o valor do seno, sabendo que o cosseno vale 12 sobre 13. Observa que eu estou frisando aqui, ó, x pertence ao segundo quadrante. Eu quero dizer com isso que o arco cuja medida estamos calculando o cosseno aqui, e depois o seno, pertence ao segundo quadrante. Isso é importante, hein, pessoal? Peraí, quer dizer que ele já passou dos 90 graus, Já é isso? passou dos 90 graus. E sabe por que é muito importante isso? Por quê? Por causa do sinal do seno e do cosseno. Você lembra que o seno e o cosseno cresciam e decresciam conforme ele ia do primeiro para o segundo quadrante? Isso vai acontecer também em mudanças de sinal. Porque no caso do seno, nós vimos na aula anterior, ele saía do 0 e até o 90 graus e crescia o valor do seno de 0 até 1. E depois do segundo quadrante, ele saía do 90 graus e até o 180 e o valor do seno saía de 1 e ia para 0. Continua sendo, tanto no primeiro como no segundo, positivo, o seno. Correto? Mas no cosseno seria negativo, né? Seria negativo. No cosseno, o primeiro quadrante é positivo e o segundo é negativo, porque vai de 1 para 0 e depois de 0 para menos 1. Lembrou disso? Beleza. Bom, se está beleza, só resta vocês calcularem, né? Um minutinho para vocês. Então, pessoal, já resolveram? Vamos olhar como ficou isso. Olhe bem, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Isso é a relação fundamental da trigonometria. Substituindo no lugar do cosseno ao quadrado o 12 sobre 13, nós ficamos com seno ao quadrado de x mais 12 sobre 13 ao quadrado igual a 1. Resolvo essa potência, 12 ao quadrado é 144, 13 ao quadrado é 169. Pego o resultado disso e passo subtraindo para o outro lado. Tudo bem? Olha o que a gente fica aqui, ó. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos 144 sobre 169. Subtração de frações. Tiro o mínimo, que nesse caso é 169. Vai me resultar em seno ao quadrado de x igual a 169 menos 144 sobre 169. Esse 169 de cima surgiu da onde, pessoal? Do mínimo lá, hein? Bem atentos a isso. Faço a subtração. 169 menos 144 igual a 25. E como eu tenho seno ao quadrado, e eu não quero seno ao quadrado, e sim
somente o seno, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Bom, a raiz quadrada de seno ao quadrado de x é seno ao quadrado, perdão, é só seno de x. Enquanto do outro lado eu fico com mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 169. Pessoal, é mais ou menos, só que nós sabemos que o x pertence ao segundo quadrante. E se o x pertence ao segundo quadrante, para o seno no segundo quadrante, o sinal é positivo. Então eu não vou considerar o sinal negativo da raiz, correto? É aí que é importante saber de que lugar está localizado o arco. Tudo bem? Então aqui eu não vou considerar o menos, fica apenas o mais. E daí, extraindo as raízes, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 169 é 13, correto? Seno de x igual a 5 sobre 13. E eu confundi e escrevi não pertence, mas é lógico que você lembra, o x pertence ao segundo quadrante. Tudo bem? Lembrou disso, Chico? Beleza, Altamar, você fez bem certinho, viu? Eu sou bom nisso já, né? Vamos lá, pessoal. Agora nós temos mais algumas relações para a gente trabalhar. Relação entre a tangente e a cotangente. Você lembra que a tangente e a cotangente estavam fora da circunferência, correto? Vamos olhar? Olha aqui, esta linha que está passando pelo ponto A é a linha da tangente. E essa de cima, que está agora passando pelo ponto B, é a da cotangente. Então, relembre, o eixo da tangente é paralelo ao eixo dos senos. E o eixo da cotangente é paralelo ao eixo dos cossenos. E observe o seguinte, olha, formam-se triângulos também aqui, se você olhar. Tá? Você tem um triângulo que sai do O, vem até aqui, ó, na tangente, e desce. Você tem vários outros triângulos retângulos. Vamos olhar para dois em particular desses daí. Vamos lá. Olhe bem. O até o T é o valor da tangente que está te interessando ali, correto? 1, porque é o raio da circunferência. E essa é a medida da tangente. Isso daqui é aquela extensão, né, que sai desde o centro, passa pela circunferência e vai um pouquinho mais, até a parede. Chega lá na parede. Exatamente. O outro triângulo aqui, ó, é quase a mesma relação, só que agora para a cotangente. Quer dizer, eu tenho aqui do centro até B, a medida valendo 1. Não está escrito aqui, mas vale 1, porque é o raio. De O até C é aquela medida que faz a extensão para outra parede lá. E de B até C é a medida da cotangente que nos interessa. Perfeito? Nós podemos fazer aqui uma semelhança de triângulos. O que é uma semelhança de triângulos? Nós sabemos que quando dois triângulos têm ângulos iguais entre si, eles vão ter, ângulos correspondentes iguais entre si, eles vão ter com certeza as medidas de seus lados semelhantes, ou seja, proporcionais. Isso aqui acontece também. Então eu sei que de O até A mede 1, e de O até B mede 1. E ambos estão ligados à ideia do ângulo x. Tudo bem? Sei também onde está a tangente, sei também onde está a cotangente. Eu vou fazer uma proporção disso, correto? Eu vou olhar, de O até A sai do ângulo x e vai até o ângulo de 90 graus, mede 1. Quem que está nesse outro triângulo, saindo do ângulo x e indo até o ponto B? Aquela BC lá, BC, em cima. Que é a cotangente. Então eu vou dizer que 1 está para a cotangente, assim como a mesma ideia do outro lado. A tangente está para 1 aqui. Quer dizer, nós estamos fazendo uma proporcionalidade. Vamos ver como é que fica isso? Olha lá, ó. Cotangente para 1 e 1 para tangente. É a mesma ideia, né? Eu falei para você trocar, eu falei 1 está para a cotangente, assim como tangente está para 1. Mas é o inverso dos dois lados. Aquele número 1 é o raio. Exato. Daquele círculo, é a medida do raio. Uhum. Porque lembra que a gente combinou que a circunferência trigonométrica tem sempre raio igual a 1. Certo? Uhum. Aqui nesse caso, ó, alguma coisa dividida por 1 é ela mesma. Do outro lado, 1 sobre tangente. Eu posso simplesmente omitir esse número 1 ali, ficando com cotangente igual a 1 sobre tangente. Pessoal, dizemos o seguinte, que a cotangente é o inverso da tangente. Certo, Chico? É uma relação importante. Vamos fazer o seguinte, vamos relacionar agora a tangente com o seno e o cosseno. Notem que ao relacionar tangente com cosseno e seno, nós também estamos relacionando a cotangente, porque elas são inversas. Olha aqui, ó, na circunferência trigonométrica. O triângulo, novamente, que nós conhecemos lá, o OM2M, é o triângulo quem? Que envolve seno com o cosseno.
E aqui fora, ó, reta da tangente, se eu pegar o O até o T e o A, eu tenho o triângulo que envolve agora a tangente. Então a gente tem dois triângulos, um dentro do outro. Exatamente. Eles são menores em tamanho de área, né, na superfície, só que eles são semelhantes, porque os ângulos entre eles são iguais. Tá? Eu tenho lá, no pequeno, o cosseno, o seno, e aqui a medida 1, que é o raio. E eu tenho aqui, 1 agora é o OA, que é um dos catetos. Notem que o raio aqui era a hipotenusa, enquanto aqui é apenas um dos catetos. De A até T, eu tenho a tangente de X, e de O até T é aquele prolongamento, aquela parede que o Chico falava lá, certo? Vamos fazer a semelhança de novo, olha lá. Do O até o A, que é o cosseno, do O até o ponto aqui, que é 1. Então eu tenho que o 1 está para o cosseno. Consequentemente, eu vou ter a tangente está para o seno, que está aqui. Perfeito? Posso multiplicar isso em cruz, chegando em tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Certo, pessoal? Por que aquele cosseno tem que ser diferente de zero? Boa pergunta, Chico. Vocês devem até estar lembrados disso. Cosseno está no denominador. E se está no denominador, não pode ser nulo, não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Correto? Quer ver até uma coisa interessante? Se nós fôssemos calcular a tangente de 90 graus, seria tangente de 90 igual a seno de 90 sobre cosseno de 90. Só que quanto que é o cosseno de 90? É zero. Zero. Bom, mas então não poderia fazer a conta, correto? Quer dizer que então que não existe a tangente de 90. Mas não foi isso exatamente que nós concluímos na aula anterior? Nós fizemos lá que exatamente para 90 graus ficava paralelo ao eixo das tangentes e daí não tinha medida? Pois é, tudo começa a se encaixar agora, olha só. Começa a achar provas matemáticas. Na matemática a gente prova tudo, né? Vamos seguir? Agora, eu posso fazer a mesma ideia com a cotangente, porque eu sei que a cotangente é 1 sobre a tangente, é o inverso. Se é o inverso da tangente, e a tangente é seno sobre cosseno, eu agora basta que eu inverta o seno sobre cosseno, e eu vou ter daí a cotangente, certo? Vamos lá? Olha lá, a cotangente agora é cosseno sobre seno. Importante, agora quem não pode valer zero é o seno, pelos mesmos motivos. Correto? Não pode valer zero porque não se divide por zero. O que leva você a lembrar e até entender do porquê que não existe a cotangente de zero, de 360 e de 180 graus. É o mesmo motivo. Correto? Vamos seguir em frente então, pessoal. Vamos olhar agora para a relação entre a secante e o cosseno. Nós vamos observar que essas relações são importantes, principalmente quando estivermos olhando para as funções trigonométricas na aula 3. Vamos lá? Olha aqui. O triângulo velho, conhecido nosso, OM2M, que tem o seno e tem o cosseno. E o triângulo OMS, que também é retângulo, porque é tangente a uma circunferência, então é retângulo em relação ao raio. E que pega aqui agora a medida da secante. Vamos olhar? Segue. Fazendo a semelhança de triângulos, como nós estávamos fazendo até então, nós vamos ter o quê? Que a secante é 1 sobre o cosseno. Porque nós vamos relacionar, né? 1 está para a secante, assim como o cosseno está para 1, e fazemos a inversão através do cálculo lá dessas relações. Tudo bem? Frisando para vocês, secante e cosseno são relações inversas. Quer dizer, se o cosseno mede 1 sobre 2, a secante vai medir 2 sobre 1. Certo, Chico? Que é igual a 2. Que é igual a 2 nesse caso. Tudo bem? Importante. Vamos seguindo? Da mesma forma, vamos olhar agora para a cossecante com o seno. É semelhante ao que nós fizemos até então. Por favor, nota. Relação trigonométrica. Lembra? Aqui vai estar o triângulo OMM2, que é aquele triângulo nosso velho conhecido, e o triângulo OMC, que agora tem a medida da cossecante. Tudo bem? Vamos lá? Semelhança entre os dois triângulos de novo. Nós vamos ter que do M1 até o O é o M até o C. Vamos ter o 1 para a cossecante. Então, nós vamos chegar à seguinte relação. Cossecante está para 1, assim como 1 está para o seno. Então, a cossecante é 1 sobre o seno. Ou seja, nós vamos ter que o cossecante e o seno são inversas. Preste atenção. A cossecante é inversa do seno. E a secante é inversa do cosseno. Não vai me confundir por conta desse cos que tem na frente dos nomes, tá?
Então, o inverso do seno é a cossecante e o inverso do cosseno é a secante. Frisou isso, Chico? Tá, depois eu vou dar uma olhadinha em casa. Isso, dá uma lidinha, uma reforçada nisso. Vamos seguir? A partir dessas relações, nós podemos, utilizando a relação fundamental da trigonometria, obter algumas outras relações, que nós chamamos de relações derivadas. Nós vamos fazer aqui uma demonstração de duas delas. Mas é lógico, você pode estabelecer quantas você quiser fazendo diversos jogos aí de operações matemáticas. Tudo bem? Vamos olhar. Tendo a primeira relação fundamental da trigonometria, eu posso fazer, por exemplo, aqui nós vamos fazer duas delas, utilizando o seno e o cosseno. Ora nós vamos dividir todo mundo pelo seno ao quadrado de x, ora nós vamos dividir pelo cosseno ao quadrado de x. Vamos olhar? Seguindo. Nesse caso, dividindo pelo cosseno ao quadrado de x, que obviamente se eu estou dividindo tem que ser diferente de zero, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Fazendo essas simplificações, ó, cosseno sobre cosseno vai dar 1. Seno sobre cosseno é tangente. E se os dois estão ao quadrado, agora a tangente também está ao quadrado. E 1 sobre cosseno é o inverso do cosseno. Quem que é o inverso do cosseno? Secante. Então eu tenho que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar a mesma relação fundamental e agora, ao invés de dividirmos por cosseno ao quadrado, vamos fazer isso por seno ao quadrado. Vamos olhar para isso? Vamos lá, segue. Olha, como é que vai ficar isso aqui agora? Seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x, igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Conseguiu visualizar isso? Uhum. Então vamos ver Bota como é que fica. Olha ali, seno sobre seno, 1. Cosseno sobre seno, cotangente. E 1 sobre seno ao quadrado, cossecante. Essa é uma outra relação derivativa, uma relação derivada. Tudo bem, Chico? Beleza, eu vou dar uma estudadinha. Nós temos, até o momento, 6 relações. Você deve revisar bastante, que é a relação fundamental da trigonometria, a relação lá que dizia que a tangente é igual ao seno sobre o cosseno, a relação que dizia que a cotangente é o cosseno sobre o seno. Essas duas relações derivativas, que uma delas está ali, ó, cossecante ao quadrado igual a 1 sobre cotangente ao quadrado, e a outra, que era secante ao quadrado, igual a 1 mais tangente ao quadrado. 6 até o momento. Essas 6 são importantes para a gente poder fazer algumas relações, algumas contas, nas equações trigonométricas, que é o último tópico da sua apostila aí de trigonometria. Tudo bem? Tudo bem, acho que eu tô precisando de um intervalinho. Do intervalinho? É, eu também estou precisando descansar um pouco. Vamos tomar uma aguinha então e dar uma descansada? Até daqui a pouco. Bom, vamos lá, pessoal, vamos voltar a estudar trigonometria. Tudo certinho, Chico? Bom, eu tenho escolha? Tem, mas você reclama demais, Chico. Reclama, mas até que você sabe que tem que estudar, né, Chico? Ah, professor, faz parte dar uma reclamadinha. Agora é Chico Bambam. Meu Deus do céu. Vamos continuar, pessoal? Faz parte. Vamos olhar para os arcos notáveis agora. O que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos construir uma tabela, meio que de memória, em cima dos arcos notáveis para seno, cosseno e tangente. Quais são esses arcos notáveis? São aqueles carinhas lá, o 0, o 30, o 45 e o 60 graus. Depois o 90, o 180 e o 270. Quando ela estiver pronta, eu vou ensinar, inclusive, um macetinho para você memorizar para a relação do 30, 45 e 60. Tudo bem? Vamos lá, começar um por um. Vamos lá. Olha só a tabela, então, como eu falei, 0, 30, 45, 60, 90, 180 e 270. Aqui eu não estou colocando 360. Por quê? Porque a gente lembra que 360 corresponde a 0. Primeiro deles, o seno do 0 era 0. Só lembrar da circunferência. Lembra disso, Chico? Uhum. Vão acompanhando na sua apostila aí. Tenta preencher também, passo a passo, a sua tabela que você tem na apostila. Vamos lá? Para 30 graus, o seno vai ser meio, 1 sobre 2. Para 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Daí, para 60 graus, você vai ter seno de 60 e raiz de 3 sobre 2. São valores novos esses, hein, pessoal?
Porque para 90, você lembra, era a sombra completa do eixo. E o raio valeria 1. Então, seno de 90 é 1. Para 180, agora a sombra não existe. Então, é 0. E para 270, menos 1. É a sombra máxima para baixo. O cosseno agora é no eixo X. Vamos começar lá. Cosseno de 0 agora é 1. Era a sombra máxima. Para 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Para 45 graus, com a raiz de 2 sobre 2. E para 60 graus, meio. Nota um detalhe, é invertido, ou seja, seno de 30, 45 e 60 e o cosseno de 30, 45 e 60 são invertidos. O que era para 60 graus no seno agora está no cosseno e o que era para 30 graus no seno está no cosseno em 60. Tudo bem, pessoal? É um detalhezinho importante para olhar aí. Bom, para 90 graus o cosseno é 0, que era sem sombra. Para 180, menos 1, é o menor valor de cosseno. E para 270, 0. Tangente de 0 graus é o início dela lá. Então também vale 0. Para 30 graus, você faz a divisão. Lembra, numa das relações nós vimos agora mesmo, que tangente é seno sobre cosseno? Então você divide o meio pelo raiz de 3 sobre 2 e você chega em raiz de 3 sobre 3, depois de racionalizar. Tudo bem? Da mesma forma, olha lá, por 45 graus, é raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Vai dar 1. E, para 60 graus, raiz de 3 sobre 2 sobre meio, que vai dar raiz de 3. Olha só que interessante. Quando eu faço a tangente de 90 graus, é seno sobre cosseno. 1 dividido por 0. Existe 1 dividido por 0? Não existe. Então, tangente de 90? Não tem. Correto? Uhum. Agora, na tangente de 180, agora é 0 dividido por menos 1. Dá para pegar nada e dividir em menos uma parte? Dá. Dá, né? 0 por menos 1 dá 0. E novamente, ó, tangente de 270, menos 1 por 0. Existe divisão por 0? Não. Então também não existe a tangente. Ó, antes da gente mudar para o próximo, eu quero que vocês se fixem apenas na relação do 30, 45 e 60. Vocês estão a fim de cantar um pouquinho aí hoje? Olha, depois você vai treinar isso preenchendo a tua tabelinha só para 30, 45 e 60. Tá bem? Então, olha só. Para você preencher é sempre assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em quem não é 1. Pense bem, vou repetir para você. Você faz isso que você não vai errar nunca. Tenta comigo, Chico? Vamos lá? Eu falo uma vez e você repete. Fala aí. Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz em quem não é 1. Raiz em quem não é 1? Raiz em quem não é 1, exatamente. Por quê? Quando é raiz de 1, vai dar 1 mesmo, então não precisa pôr a raiz. Ah, tá. Canta isso umas 279 vezes que você não esquece mais da tabelinha. Certo, Chico? Beleza. Você, no caso, somente 278. Já contou uma vez hoje. Certo? Vamos seguir, pessoal? Olha lá. Para você calcular esses valores, nós fizemos aí, nós precisamos utilizar a redução ao primeiro quadrante. Por que isso? Porque nós temos, naquela tabelinha, os valores mais importantes para o primeiro quadrante. E nós sabemos que, pela observação das próprias figuras, né, das linhas trigonométricas, que os valores começam a se repetir. Correto? Uhum. Só muda de sinal em cada um dos quadrantes. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar arcos que estão no segundo quadrante e reduzir para o primeiro. Do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Tudo bem? Vamos lá para o primeiro caso. Primeira coisa, os arcos do primeiro quadrante são que arcos? Aqueles que estão entre 0 e 90 graus, ou ainda entre 0 e π sobre 2 radianos. Lembra disso? A gente já falou isso um monte de vezes na aula de hoje. É. Perfeito? Então agora, ó, primeira redução, segue, é a redução do segundo quadrante para o primeiro. Ou seja, é um arco, agora M2, que eu vou relacionar com M1. Note, ó, a linha pontilhada vermelha aqui, ó, está demonstrando que eles têm a mesma medida do seno. Por quê? A sombra deste lado vai equivaler à sombra do outro lado, aquela sombra que você fazia com a lanterna lá. Tá vendo isso, Chico? Uhum. Então, eles vão ter a mesma medida. Como é que você chega nela? O arco AM1 mais o arco AM2, somados, tem que dar 180. Isso é normal, porque eles estão ali eles são complementares. Perfeito, Chico? Mais ou menos. Mais ou menos? Vamos voltar na figura lá e olhar, então? Volta ao anterior, por favor. Olha aqui, ó. Eu tenho este ângulo aqui, ó, que equivale a... Notem que se eu fizer o tracinho aqui, entre o O e o M2, não fica igualzinho?
o alfa daqui com Ah, fica. E daí o azul que sai desde o início do A aqui ó, e vai até o M2, não vai com um pedacinho que tem do outro lado completar 180? Ah, Então, somados eles dão 180. Enxergou isso agora, né? Agora sim. Tá, então vamos lá. Seguindo, os dois dão 180. Automaticamente, quando eu quero descobrir o ângulo que eu estou trabalhando, o seno, cosseno, etc., para ir calcular, eu faço 180 menos o arco dado. Pessoal, vamos pensar nisso. Se o arco é do segundo quadrante, eu sempre olho o que falta para 180. Tá? Olha só, é o que falta para 180. Por exemplo, antes de falar o exemplo, eu acho que nós devíamos ver uma resolução aqui. E quem sabe você tentar fazer antes da gente chegar no finalzinho? Vamos lá? Eu quero, o 120 é do segundo quadrante? É, do segundo. É do segundo. Eu quero converter ele para o primeiro quadrante. Se é o que falta para 180, eu vou pensar, de 120 para 180, faltam 60 graus. Então, eu vou transformar o 120 em 60. Agora, eu vou pensar assim, se for seno de 120, eu penso, bom, seno no segundo quadrante é positivo. Então, seno de 120 é igual a mais seno de 60. Perfeito? E seno de 60, você sabe cantando aquela musiquinha. Que você não precisa cantar de novo agora, não se entusiasme, mas você sabe chegar nela. Perfeito, Chico? Tá, vamos lá. Tá, então vamos só relembrar aqui, ó. Olha lá, ó. 180 menos 120, 60. Então, reduzido, esse arco fica em 60 graus. Faz você agora, um segundinho, hein? 150 graus. Não vamos nem parar pelo tempo, você vai sempre pensar agora. 150 para o primeiro. É o que falta para 180. De 150 para 180? 30. Se fosse cosseno de 150. Bom, cosseno no segundo quadrante deixa para você falar negativo. Menos. Isso, Chico, você tá ficando bom nisso, hein, Chico? É. Tá estudando. Então, se fosse cosseno de 150, ficaria menos o cosseno de 30. Seria menos o 30, seno, lógico. né? É o que falta para 180. Vamos lá? Olha lá, realmente falta 30. Entendeu como é simples a redução do segundo para o primeiro? Memorize isso. É o que falta para 180. Só tem que se ligar na coisa dos sinais lá, né? E se ligar nos sinais. Isso é muito importante. Pessoal, o sinal de cada função é essencial para você acertar isso. Tá bom? Então agora, do terceiro para o primeiro. Note, agora o excesso passou, o ângulo-alvo passa de 180. Notou isso, Chico? Ele é um pouquinho abaixo de 180. Então a relação agora não vai ser mais o que falta para 180. Nós vamos visualizar isso, que vai ser o que passa de 180. Tudo bem? É o que passa. É o que passa. Então vamos olhar lá? Olha, a diferença entre os dois agora é que dá 180. Por quê? Porque o maior menos o pedacinho sobra 180. Avança, por favor. Então basta eu fazer a diferença em relação a 180, só que agora ao inverso. Do segundo para o primeiro era o que faltava para 180. Do terceiro para o primeiro é o que passa de 180. É mais fácil ainda. Simples, né? É só diminuir 180. Tira 180 do cara. E leva em consideração os sinais. Sinais. Tá? Vamos ver lá então? Um exemplo pra gente. Eu não vou nem resolver, vou te dar um segundinho para você pensar na resposta. Pensou? Que bom, né? 240 graus é do terceiro quadrante. Então eu faço o que? O que passou de 180. Logo eu faço 240 menos 180. Quanto que é isso mesmo, Chico? 60. Você viu no PP aqui na tela, né? Já estava aqui, ó. 210 é do terceiro quadrante? Passou de 180, é. É, né? E nesse caso, quanto que passou? 30. 30 já é a resposta. 210 para o primeiro quadrante equivale a 30. Tudo bem? Beleza. Mole, né? Seguindo, do quarto para o primeiro. Notem que agora ele não completa 180, mas ele completa 360. Esse pedacinho é exatamente igual ao de cima e o de baixo completa 360. Certo? Então agora não é mais o que falta ou o que passa de 180, e sim é o que falta para 360. Vamos olhar por quê? Porque a soma deles dá 360, como nós evidenciamos no desenho. Então, segue mais um. Fazendo a diferença entre 360 e o arco, tem a medida. Então, é o que falta para 360. Voltando lá, do segundo para o primeiro, o que falta para 180. Do terceiro para o primeiro, o que passa de 180. E do quarto para o primeiro, o que falta para 360. Mole? Para 330 graus, Chico.
360 menos 330, 30. Então, o arco correspondente é de 30. Levando em consideração daí o sinal do quadrante. Uhum. Correto? Bom, é isso, pessoal. Vamos para umas dicas de estudo agora? Então, pessoal, faça os exercícios da apostila, revise a parte teórica, refaça aquelas relações trigonométricas. Isso é muito importante para o seu aprendizado. Chico, trabalhou bastante, não era sua opção, mas chegou no final, né? Tô aqui, tô entendendo tudo. Tá entendendo tudo? Tô acompanhando. Isso é muito bom. Preparado para a nossa próxima aula, né? Uhum. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula de matemática. Na aula de hoje estudamos as relações trigonométricas. Vimos aquelas 6 importantes relações trigonométricas, as quais você deve tomar muito cuidado com as suas deduções. Analisamos os arcos notáveis. Vimos os arcos notáveis e preenchemos aquela tabela com os valores. Memorize. E aprendemos a usar a redução ao primeiro quadrante para calcular o valor dos arcos. Quando temos arcos que não pertencem ao primeiro quadrante, devemos aplicar aqueles algoritmos de redução ao primeiro quadrante. Até a próxima aula!